Olá, moço, moça rica. Muito feliz de você ter chegado aqui. Sulamita Guedes falando com vocês. E nesse pequeno vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem usar essa planilha que é maravilhosa para dar um norte real na vida financeira de vocês e como vocês conseguirem fazer isso juntos, de uma maneira unida e de uma maneira estratégica. E não apenas uma planilha como uma outra qualquer, mas uma planilha que torna possível uma vida financeira do jeito que Deus idealiza para vocês, tá? E antes de eu falar, né, de como é essa planilha, mostrar aqui para vocês, deixa eu só falar de quem somos nós bem rapidamente. Eu sou a Sonita Guedes, como disse, meu marido aí de vermelho ao meu lado, Mário Guedes e a Lavínia Reis Guedes, nossa filha, né? Eu botei essa frase que ela representa bem quem nós somos e a nossa missão. Transformar finanças é mais do que números para a gente, é sobre restaurar a vida que Deus quer para vocês. Então, o que vocês vão ver aqui é a planilha trazendo uma materialização daquilo que a Bíblia já diz para a gente viver. E é esse o papel da educação financeira, né? De tornar com mecanismos real e possível aquilo que a Bíblia já pede para a gente fazer. E só para contextualizar, eu quero te mostrar biblicamente como que é essa vida financeira que Deus quer que você viva para que você ligue tudo que vai acontecer ali na planilha, tá? A primeira coisa, que meu mouse não está me respeitando, aqui, ó, é usufruir a vida com alegria. Então, a Bíblia fala sobre isso, que você deve usufruir. O seu dinheiro não é só para pagar conta, só para pagar boleto. É também para usufruir você e a sua família. E aqui um versículo que mostra isso, né? Eclesiastes 3:13. Segunda coisa que a Bíblia vai nos mostrar é que com o nosso dinheiro a gente deve investir sem deixar de viver o presente. Sabe aquela coisa que o povo quer só guardar dinheiro e não vive o hoje? Não, tem que ser um investir, ou seja, ter um dinheiro para você multiplicar, sendo que isso não impede a sua vida hoje, tá? Mas é muito importante que a gente tenha essa cultura de investir, guardar dinheiro, porque isso é a característica de alguém sábio perante a Bíblia, né? Ter sempre algo guardado. Outra coisa que a Bíblia fala sobre a vida para você é não ter dívidas. Gente, isso está na Bíblia, tá? Eu deixei aqui alguns versículos, não vou me aprofundar aqui, porque eu quero só mesmo mostrar a planilha para vocês, mas aqui estão alguns versículos que mostram que dívidas não devia ser, né, a realidade do casal cristão. E tenham em mente que dívida é diferente de investimento. Passar o cartão, né, fazer um empréstimo, nem sempre vai ser uma dívida. Se aquilo que você está fazendo é para ter um retorno de dinheiro maior, melhor para você e para sua família. Então, se eu gasto dinheiro, se eu parcelo algo que vai trazer um retorno financeiro para minha família, isso não é uma dívida, isso é um investimento. Se não trouxer retorno financeiro, não é um investimento, tá? Pode ser algo para o bem-estar da sua família, pode ser algo que você queira, mas não é um investimento. E você monta uma reserva de emergência, uma reserva de segurança, uma reserva financeira. A Bíblia fala sobre armazenar provisões, que isso é uma responsabilidade nossa. Então, tem a provisão de Deus, que é para o que a gente não consegue fazer, mas é uma cultura cristã que nós tenhamos, dentro do nosso planejamento, algo feito para que essa reserva possa ser montada, tá? Isso tem que ter no seu planejamento. O quinto e mais importante é você ser senhor do seu dinheiro. Por quê? Esse é o principal norte, né, de tudo que a gente fala aqui na mentoria, porque a Bíblia fala em Mateus 6:24, que você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então, e o dinheiro é aquilo, né? Ou você manda nele, ou ele vai mandar em você. Se você não controla o seu dinheiro, é ele que vai estar te controlando. Ou ele vai ser um ótimo servo, ou ele vai ser um péssimo senhor. Então, ter o controle do seu dinheiro, saber para onde seu dinheiro está indo, ter, né, domínio, não estar sempre fazendo algo que não queria. Ah, eu não queria passar o cartão, tive que passar. Eu não queria pegar emprestado, tive que pedir. Eu não queria cancelar aquilo ali, tive que cancelar. Sabe? Você está sem o controle do seu dinheiro. Tá? Isso é muito ruim. E a Bíblia fala que você precisa governar. E você precisa ser um com seu cônjuge, né? Gênesis 2:24 vai falar isso, que quando a gente se casa, a gente se torna um. E isso se aplica nas finanças também. A gente precisa ser um com o nosso marido, com a nossa esposa, no que tange dinheiro. Então, não é mais o meu dinheiro, o dinheiro dele. É o nosso dinheiro, ok? E a gente vai materializar isso na planilha. Prontos? Para a gente conquistar essa vida? Então, vamos lá para a planilha. Vou apresentar para vocês a nossa planilha. Ela foi feita para ser simples e para que você possa ter tudo que precisa para organizar aqui as suas finanças, tá? E eu vou te dizer a ordem com a qual você tem que fazer. Então, aqui, nessa primeira coluna são as despesas,
aqui vai estar somando o total do que você colocar ali. Aqui vai aparecer o total ideal, que deveria ser. E aqui no renda extra obrigatória, se tiver algum valor, né, positivo, é porque é um valor que você deveria fazer de renda extra para conseguir ter aquelas despesas, se caso passar do ideal, ok? Aqui no meio é onde você vai botar o seu salário, da sua esposa, algum valor extra que vocês tenham. Vai aparecer já para você o dízimo, quanto é o dízimo do total. Aí vai dizer um subtotal, né, tirando o dízimo, e ele vai calcular para você um valor de oferta. A oferta não tem que ser assim, ó, da nossa cabeça, tá? A oferta, ela passa por dois princípios, que é o de prioridade e o de sacrifício, tá? Então, aqui a gente está tratando a prioridade da oferta, a gente já designa algo para ofertar, ok? E aí, o que sobra é os novos 100% que a gente vai dividir da maneira tal que faça se cumprir o que a Bíblia fala para a gente viver. Então, o que essa planilha vai fazer com o dinheiro que vai sobrar? Ela vai pegar 20% e vai dividir entre essas três categorias aqui, que é a sua reserva de segurança, que eu falei lá, né, de você montar uma reserva. Tem uma parte para metas de curto e médio prazo. Isso aqui, gente, são para aquelas coisas que acabam virando parcelinhas no nosso cartão. Então, uma coisa que você quer comprar, uma roupa, um objeto para casa, coisas que não são emergências, mas que a nossa vida não é linear, né? A nossa vida não é só pagar as contas. Sempre aparece uma coisa que a gente precisa comprar. E quando a gente não deixa no orçamento um valor específico para aquilo, isso sempre vira uma conta no cartão. E a meta de longo prazo, que pode ser um sonho, uma aposentadoria, como vocês desejarem aí. Esse de azulzinho é a porcentagem do crescimento. Isso aqui é importantíssimo para que vocês continuem crescendo, evoluindo e ganhando mais e mais dinheiro. Ter uma porcentagem no seu orçamento que vai permitir você investir no desenvolvimento de vocês, tá? No desenvolvimento pode ser tanto espiritual, profissional ou conjugal, ok? E o lazer, né? Que é o dinheiro livre para você fazer o que você quiser. E o que sobra é o essencial. Sula, como assim que sobra? É exatamente isso. Você vai fazer nessa ordem. Porque primeiro você garante a sua vida do jeito que Deus queria na Bíblia. Aí, com o que sobra é que você vai pensar nas despesas da casa. E eu vou mostrar isso para você. E essa ordem, gente, é por isso que as pessoas não conseguem. Porque elas vão montando uma vida, e aí, se sobrar dinheiro, elas guardam, elas investem, e nunca sobra. Você precisa ser intencional. E eu quero que você tenha bastante atenção aqui, que se por acaso você não conseguir fazer isso, eu tenho um recado para você e um passo, tá? Não se sinta desmotivado, nem desesperado, nem nada do tipo. Isso aqui é para te organizar e você entender como que o seu dinheiro devia estar distribuído, beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar os dois salários. Aqui, ó. Vamos supor aqui, tá? O marido, sei lá, ganha 5.000. A esposa, vamos supor, sei lá, 4.000. Ok? Então, essa família tem uma renda bruta aí de 9.000. O dízimo é 900, aí sobra 8.100. Vamos tirar aí de oferta R$ 121,50. Esse valor você pode mudar, tá? Você pode vir aqui e mudar. Os outros você não mexe, não, porque senão você vai tirar a fórmula da planilha. Mas aqui, se você quiser mudar para um outro valor, às vezes seja oferta a mais, você pode botar aqui. Ok? Aí, beleza. Depois que você fez isso, a planilha ela já se alimenta. Então, ela já vai mostrar para vocês aqui os valores exatos que você devia estar ali botando para cada partezinha que eu te mostrei. O que você vai fazer? Nossa, mas está um valor quebradinho. Você não precisa usar esse valor quebrado e eu não quero que você faça isso. Eu quero que você chegue aqui nessa coluna M e arredonde esses valores. Até porque a planilha, ela não funciona com esses valores aqui, tá? Ela vai funcionar com esses valores. Então, de qualquer forma, você precisa botar os valores aqui. Mesmo que seja só para repetir, você vai precisar botar. Então, eu vou arredondar aqui para, sei lá, 530, ok? Então, 530 vai para reserva, 530 vai para deixar ali para eu gastar, para eu comprar alguma coisa que eu tenho que fazer, coisas que vão aparecendo, né? Quem tem filho aí sempre tem essas coisas. 530 para uma meta de longo prazo. E eu tenho aqui, vou botar 390 para o crescimento. Opa, botei no lugar errado, deixa eu voltar. Se você quiser botar uma outra, dividir, né, esse dinheiro aqui em mais, uma coisinha você pode também. Aqui, ó, 390, ok? E o lazer, eu vou botar 800, ok? Vou arredondar para 800. Olha aí, eu gosto de dar lazer para os outros, né? O lazer sempre redondo para cima. E aí, ó, ficou quanto? Sobrou R$ 5.198,50. Repara que esse valor, ele vai aparecer aqui no ideal, ó. Ó, aqui, ó. No total ideal. Pronto.
Aí agora o que você vai fazer? Você vai começar a botar as suas despesas aqui e a planilha vai mudando, vai te mostrando, né, quanto falta, né, se já passou do ideal. A orientação que eu te dou é: coloque as despesas em ordem de prioridade, para que você veja o exato momento ou a exata despesa que saiu da realidade de vocês. Então, essa planilha é pensada para que você enxergue a sua realidade, ok? A sua realidade, baseada no quanto vocês ganham, é isso daqui, é o que você vai ver ali. Isso vai ser proporcional. Isso aqui não é engessado, vai ser de acordo com o que vocês ganham. Então, ó, se eu só botar aqui, ó, aluguel, ó, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Botar, é a sobrevivência. Então, a primeira coisa que você tem que botar é aluguel, água, luz e compras de mercado, ok? Isso é sobrevivência, ok? A internet, calma, a internet não é sobrevivência. Eu tô falando para você botar na ordem. Então, ó, vou só aumentar aqui, vou botar alguns valores aleatórios para você ver a planilha se movimentando, entender como ela funciona. Ó, 1.500, vou botar aqui de aluguel, 1.500. Ó, tá vendo? Olha aí, já mudou. Aí, o total ideal continua engessado, continua mostrando ali. E aqui embaixo, na renda extra obrigatória, tá vendo que tá negativo? É porque ainda tá sobrando dinheiro para você usar nas suas despesas. Quando ela ficar zerada, é que chegou no valor ideal. Quando ela ficar positiva, é que tá passando do valor ideal. Então, ó, vamos dizer, a água que eu gasto R$ 100, luz, vou botar aqui 350, tá vendo que tá aumentando o total e vai diminuindo aqui o valor que tá sobrando. Compras de mercado, vamos dizer que vocês gastem 1.000. Olha aí, ainda falta R$ 2.248. Depois que você botar a sobrevivência, você vai botar as coisas que são mais importantes para vocês. Então, aí você começa a pensar no que é importante para vocês, que vocês não querem ficar sem. E aí você vai botando isso até chegar nesse total ideal. Aí você vai ver, se passar muito, que você precisa fazer uma renda extra, mudar alguma coisa, diminuir alguma coisa, fazer isso daqui acontecer. Importante que você enxergue isso daqui, né, como uma liberdade para você. Porque entende que como que é uma vida, como que seria a sua vida se você tivesse, ó, a gente está pensando nesse salário aqui junto de 9.000, mas independente do quanto vocês ganham. Imagina uma vida onde vocês conseguem todo mês guardar para uma reserva de segurança, você consegue ter um valor para comprar, para ter poder de compra, para conquistar as coisas, não ficar devendo coisas, sabe? Mas conquistar. Todo mês, aqui em casa, a gente pensa o que a gente vai comprar esse mês, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai realizar, o que a gente vai conquistar. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Você está pensando na sua aposentadoria, eu espero que você não esteja contando com o INSS, tá? Que INSS significa isso não será suficiente. A gente brinca com isso, né? Mas é verdade. Então, você precisa pensar nisso. E outra, você tem dinheiro para investir em desenvolvimento de vocês, no desenvolvimento de vocês. Então, imagina, todo mês você conseguir guardar um dinheiro, ter poder de compra, investir no seu crescimento, todo mês você ter lazer. Então, é essa vida que Deus quer para você. Entende que se você não guarda para uma reserva, no primeiro imprevisto você se endivida? Entende que se no seu orçamento você não tem um valor para você consumir fora o que você está pagando de conta, inevitavelmente vai aparecer algo que você precise comprar e você vai se endividar? Você consegue entender que se você não olhar para o seu futuro, depois você pode se arrepender disso? E que se você não investir em crescimento, a Bíblia fala sobre isso, né? De você, Provérbios fala, adquire conhecimento, investe tudo que você tem e possui para adquirir conhecimento. Então, eu preciso ter dinheiro para adquirir conhecimento. E eu preciso o quê? Usufruir a minha vida. Então, talvez você olhe lá para a sua vida e você fale assim, caramba, mas aí eu vou ter que abandonar isso e aquilo, mas percebe que você está diminuindo, às vezes nem abandonar, às vezes é diminuir, para que uma coisa muito melhor aconteça e que você não está tirando aqui para não ter nada, mas não, você vai ter liberdade todo mês sair, todo mês comprar, todo mês fazer algo. Então, olhe isso com esse pensamento, ok? E é claro, isso não vai ser linear para todos. E eu quero conversar com vocês, se você está chegando aqui, você fez isso e você sentiu dificuldade disso na prática, de fazer isso acontecer, eu quero te explicar por que isso acontece, tá bom? Eu não quero que você pense que, então é porque para mim não dá. Não, então é porque é impossível. Não, isso que ela está falando é loucura. Se não é loucura, no dia de hoje, que é dia 18 de dezembro de 2025, fazem 5 anos que nós trabalhamos trazendo esse tipo de realidade para as famílias cristãs, para os casais cristãos que são acompanhados por nós. Então, tem 5 anos que a gente está fazendo isso se tornar real. Então, isso é possível sim. Até porque a vida que Deus tem para você, ela tem que ser possível, ok?
Vamos lá. Deixa eu mostrar esses versículos aqui, que talvez muitos de vocês já conheçam, e ele é a causa do porquê muitas das vezes a gente não consegue aplicar uma ferramenta prática como essa que eu mostrei para vocês. Eu desejo realmente que vocês consigam botar isso em prática, mas eu sei também que existem fatores como a nossa mentalidade e o nosso comportamento que atrapalham a gente efetivamente organizar a vida da forma que Deus queria. Você já ouviu provavelmente esse versículo Romanos 12:2, que a gente vai transformar pela renovação do entendimento, né? Então, toda transformação, ela passa pela renovação da mente. Um outro versículo também que fala, acima de tudo, que deve preservar, na versão King James, fala, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. A psicologia, ela vai ensinar que aquilo que você pensa vai dirigir como você se sente, e como você se sente vai acabar dirigindo como você se comporta. Então, esse é um principal erro que os casais cristãos e outras pessoas cometem. Elas querem mexer aqui, mas percebe que tem um caminho? Como eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu ajo. As pessoas querem mexer aqui. Quer quebrar o cartão, quer cortar as despesas, só que nada permanece e resolve porque aqui é só a ponta. A planilha é só a ponta. Primeiro precisa mudar a mentalidade. Isso, quando você muda, entende várias coisas. Muda aqui, como você se sente em relação como compra, como gasta, como você faz suas escolhas, e isso vai mudar o seu comportamento e como você enxerga tudo. Então, eu quero mostrar para vocês alguns pontos que podem atrapalhar, né? São pontos invisíveis que podem atrapalhar, que podem impedir o planejamento de acontecer na prática. Para que você tenha ciência disso. Lembra que eu falei? Eu não quero que você pense, isso não é impossível, isso não é impossível, tá? Só que, a primeira coisa que impede é você não conhecer forças e fraquezas suas e do seu cônjuge. Você sabia que existem 5 perfis financeiros? São como personalidades financeiras? É. Aí provavelmente você tem um e seu marido tem outro. E aí se choca. Você já ouviu falar de linguagem de amor? De temperamento? Cada um tem um temperamento, uma forma como se expressa, não é? E na parte financeira, gente, existem personalidades diferentes financeiras que são geradas em nós, né, durante a nossa vida. E cada personalidade tem uma fraqueza e uma força. E quando vocês não sabem isso, é por isso que briga. Existem também 8 inclinações de consumo diferentes. Já rolou essa frase na casa de vocês? Não acredito que você gastou dinheiro com isso. Sabe por que que aconteceu essa frase? Provavelmente, e eu estou falando ela porque ela acontece em todos os casos, porque você tem uma inclinação de consumo, de sentimento em relação, de valor em relação àquilo que você gasta, diferente, provavelmente, do seu marido ou da sua esposa. Então, quando a gente não conhece qual é a nossa personalidade financeira, qual é a nossa inclinação de gasto, e não só o que tange a gente mais ao próximo, faz a gente começar a ter conflito. E aí, uma casa dividida, ela não subsiste, né? Se um fala para fazer uma coisa e o outro não consegue fazer, ou briga porque acontece alguma coisa no meio do caminho, ou porque não concorda, ou discorda, enfim, as coisas não andam, né? Segunda coisa é você não entender a vida financeira como algo espiritual. É porque quando a gente fala de cristãos, né, e fala de dinheiro, parece até que dá um choquezinho assim na cabeça, né? Porque quando a gente quer ajeitar a nossa vida financeira, a gente pensa assim, cara, porque eu quero viajar, ou porque eu quero fazer a obra da minha casa, ou porque eu quero até ajudar mais pessoas, mas a gente, difícil do jeito que nós fomos criados, a gente entender que a maneira como a gente lida com o dinheiro é algo extremamente espiritual. Vocês lembram do versículo que eu mostrei, Mateus 6:24, que fala que você não pode servir a 2 senhores, coloca Deus e dinheiro um do lado do outro? O dinheiro, gente, é como se fosse um Deus. Então, saber lidar com ele, botar ele exatamente no lugar dele, faz toda a diferença quando você é cristão. Quando você não é cristão, não. Quando você não é cristão, meu filho, é só você fazer a regra, sabe, das outras coisas, que as coisas fluem na sua vida. Agora, quando você é cristão, além dessas regras, Deus ele não aceita outro Deus dentro da nossa casa. Então, é importante a gente colocar o dinheiro no lugar certo. E o dinheiro ser um Deus não é só quando eu tenho muito dinheiro. Eu posso ter muito dinheiro, pouco dinheiro, ou nenhum dinheiro, e o dinheiro ainda exercer senhorio na minha vida. Porque é muito sutil a forma como isso acontece, tá, gente? Não dá para me estender aqui, mas é preciso levar isso a sério. Leve a sério a importância de ter o controle sobre o seu dinheiro, para que ele não controle você. Não se acostume com o deserto, ou viver de provisão, e eu botei entre aspas, porque nós sempre vamos viver da provisão de Deus. Só que eu estou falando de uma provisão que está sempre no mesmo lugar. Sabe o povo de Israel no deserto? Que sempre precisava da água, que sempre precisava do maná. Por quê? Porque eles não estavam saindo do lugar. Deus, o deserto era só uma passagem, mas o povo de Israel fez o deserto a moradia e o final da vida deles.
Por quê? Porque eles não entenderam aquilo que Deus queria. Então, não é porque Deus está provendo, que Deus está te salvando, ai, esse mês vai ser mais um milagre, né? Como a gente gosta de cantar. Que é uma provação de Deus em relação a como você lida com o seu dinheiro. É só a misericórdia dele. Mas o que ele queria era que você estivesse em Canaã, não que você estivesse no deserto. Só que Canaã exige responsabilidade. Em Canaã, a água não saía mais da rocha, nem o maná caía do céu, nem cordonize, entendeu? Em Canaã, você tem que aprender a plantar, colher, administrar o que você está colhendo, até porque lá no 7º ano você não vai poder plantar mais nem colher, que é o ano que a terra descansa, né, para os judeus. Então, tem várias regras e eu preciso aprender a ter responsabilidade e proatividade em relação à minha vida. No deserto, nessa ideia da provisão, a gente vive uma ideia de passividade. Se você está desempregado, se você está passando por uma doença grave, se você está passando por uma situação hiper, mega atípica, ok, você vai receber provisão de Deus, Deus vai prover na sua vida. Mas você entende que isso tem que ser uma fase. Se isso permanece, é porque tem uma coisa errada. Deus não criou você para o deserto, Deus criou você para Canaã. E a terceira coisa que pode impedir é você não ter um mediador neutro e profissional. Porque quando a gente fala de casal, gente, eu sei que é complicado até falar isso, mas é verdade, fica uma discussão do que cada um acha que é certo. Então, a esposa acha que é certo uma coisa, o marido acha que é certo outra, e vocês ficam, às vezes, discutindo, perdendo energia por causa disso. E quando você tem um mediador neutro e profissional, não é mais o que cada um acha, é alguém mostrando um norte para vocês, que vocês podem confiar e seguir. Quarta coisa e última que pode impedir é você não testar um método validado, e esse método tem que estar alinhado com os seus princípios. Eu vou testar, né, até em garrafais, em letras garrafais, porque às vezes a gente tenta muitas coisas, mas a gente não testa uma coisa certa de se fazer. Talvez você tenha falado assim, já tentei de tudo na minha vida financeira, não tem jeito, não é assim mesmo. Tá, mas você já testou o método validado? Né? O que é testar? Testar um método tem a ver com início, meio e fim. Alguém criou um caminho de início, meio e fim, que te guia, te mostra como que você faz no início, como que começa, como que faz no meio, como que faz no fim, como que faz no durante. E isso já foi validado, ou seja, já deu certo. Aí, às vezes, você fica pegando diquinhas ali na internet, aqui e acolá, só que essas dicas são genéricas, né? Essas dicas, elas não são para todo mundo. A sua vida não é igual a de todo mundo. Então, você precisa de algo que esteja adequado à sua realidade, ok? Então, precisa se testar, né, algo e testar aquilo que realmente faça sentido. E por isso, eu quero mostrar para vocês, se você chegou até aqui e se achou que toda essa conversa faz sentido, e você não conseguiu apenas com a planilha organizar, eu quero apresentar esses 4 empecilhos para vocês, a mentoria Organize e Prospere como uma solução para todos eles, tá? A mentoria Organize e Prospere, ela é uma mentoria completa, onde vocês vão aprender a lidar com o dinheiro nesses 4 pilares importantes, que é o emocional. Nós temos um psicólogo que acompanha vocês também durante o processo. O pilar espiritual, que é entender toda a dinâmica do dinheiro com uma visão divina. Técnica, porque também não adianta só falar, você concordar, e você não ter algo prático para fazer acontecer. E não estou falando só da planilha, tá? Outras ferramentas, outros aplicativos, formas que vão fazer ser muito fácil essa administração. E fazer isso, né, da forma conjugal, ou seja, aprender a fazer isso a 2. Às vezes vocês estão em casal e um já é muito organizado e o outro não é. Você que é organizado, parabéns, mas você agora precisa ser organizado junto com sua esposa, com seu esposo, aprender a fazer essa dinâmica juntos, tá? Então, se você fez sentido isso para você, se é algo que a sua família precisa, e você entende que Deus quer isso para vocês, e vocês já estão cansados de viver uma vida que não é do jeito que eu falei lá no início, sabe? A vida que Deus quer para vocês, seja muito bem-vindo. Se você quiser entrar na mentoria Organize e Prospere, eu vou deixar o meu contato no próximo slide, e você pode falar comigo no Instagram, me chamar no WhatsApp. A gente escuta vocês, escuta a história de vocês, sabe? E vai saber como a melhor forma de ajudar vocês a terem uma vida onde a gente fala que Deus se torna Senhor da nossa vida, a gente se torna Senhor do nosso dinheiro, e isso resulta em você ter dinheiro o mês todo e ter dinheiro sobrando todos os meses.